aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Antes de mais nada, não suba o vídeo. Dá moral a este canal chamado Garage Esporte Clube. Primeiramente, eu peço aqui, me perdoe pelo jogo do Vasco. Não, Vasco não. Atlético Mineiro e Vasco. Eu xinguei, eu extrapolei, eu peço mil perdão, porque eu sou um torcedor bem, ferrenho. E eu tava nervoso nesse jogo. Mas hoje é aquele giro de notícias onde você vai saber. Demorei um pouquinho, por quê? Para dar uma calmadinha, né, os ânimos. E aí, amanhã tem um jogo do Flamengo, lá no Interclubes. E na quinta-feira, né, eu acredito que é quinta-feira o jogo das semifinais da Copa do Brasil. Vai ser interessante. Então vamos lá para os resultados da última rodada, que deixou bem definido. Sábado teve a rodada, foi antecedente a rodada, né? O Flamengo pediu para adiantar a rodada, que já estava definido o finalista, então não ia mudar nada. Nem ele, nem o Mirassol, né? Não ia ter mudança de colocação. E aí pediram. Mas o Flamengo fez uma coisa que eu acho que não é certo. Pediu para adiantar e botou o time super reserva. Então teve algum... Aí não é legal. Se para pedir para adiantar, para botar alguns jogadores, pode ser reserva, mas depois bota o sub-20 praticamente, porque todos eles já tinham ia para viajar, não jogou nenhum, tem aí uma sacanagem. Aí a CBF tem que também começar a cobrar. Por quê? Um time que pede isso não pode fazer essa coisa. Coisa no popular é molecagem, né? Mas aí 3-3, né? O Mirassol, né? O time bem, sempre o Flamengo estava conseguindo ir por cima do placar e o Mirassol sempre procurando. E aí teve os jogos de domingo, tudo às 4 horas da tarde, para não ter ter combinações de resultado, né? Eu vou começar de cima para baixo, que não muda nada. Fluminense 2, Bahia 0. Fluminense garantiu a vaga da Libertadores. Então é um dos times que está na Copa do Brasil, que vai enfrentar o Vasco, que está garantido na Libertadores. Então, ele sendo campeão ou não da Copa do Brasil, se ele for campeão, abre mais uma vaga para Libertadores. Se não for, ele já está classificado, né? E o Bahia garantiu, né? Ficou ali na pré-Libertadores, né? Botafogo 4, Fortaleza 2. O Botafogo também conseguiu manter, né, ali entre os caras que vão para a Libertadores, pré-Libertadores, mas é a Libertadores da primeira fase, é onde vai ter as colocações para ir para a fase de grupos. E o Fortaleza, ele estava quase se livrando do seu rebaixamento, mas infelizmente, né, não conseguiu. Corinthians 1 e Juventude 1. Corinthians estava ganhando de 1-0, né? Tava indo ali subindo, ele ia pegar até o Grêmio. Ia ser uma boa colocação para um time que é muito bagunçado. E aí veio o Santos 3, Cruzeiro, que levou o time reserva, 0, né? O Santos se livrou do rebaixamento, né? E caiu, vocês vão ver, uma colocação muito estranha. Vocês vão ver umas coisas que esse ano que é surreal, né? E aí veio o grande jogo que teve o histórico, né? Atlético Mineiro 5, Vasco 0. O Atlético, com esse resultado, botou uma goleada histórica na casa na casa, né, que estava jogando em casa, em cima do Vasco. Isso daí era 5-1, agora é 5-0, né? Internacional 3, Bragantino 1. É outro time que se livrou no sufoco. E o Vitória 1, São Paulo 0, também se livrou, né? Para tu ver, times que tu não acreditava, conseguiu, né? Ceará 1, Palmeiras 3. O Ceará, ele estava brigando ali para estar até ali na Sul-Americana, mas
foi rebaixado. E aí, o último jogo, né? O Sport né? Já estava no cemitério há muito tempo. E o Grêmio deu 4. E aí, acabou assim, né? A gente vai comentar. Tem alguns jogos aqui bem interessantes, né? Mas, né, como o meu vídeo, né, eu tô vendo, vi aí para ver, Vasco não deveria. Perdeu a moral contra o seu com seu rival. Né? E aí nós vamos para a classificação final, onde tá todos os times aí, né? Flamengo, campeão já antecipado, né? Com 79 pontos. Não foi a maior pontuação de todos a Campeonato Brasileiro de ponto corrido. Segundo lugar, Palmeiras, 76. Muita gente tá zoando ele de vice-campeão de novo. Mas é importante para mostrar que é a segunda força. Cruzeiro em terceira, com 70 pontos. Em quarto, o Mirassol, estreante do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Fez uma campanha excepcional. O treinador dele está de parabéns. Em quinto, o Fluminense, né? Com 64 pontos. Por que que os 5 primeiros vão para a Libertadores? Ano que vem. Flamengo campeão em cima do Palmeiras. Então abre uma vaga para o Campeonato Brasileiro. E aí o sexto lugar, Botafogo com 63 pontos. Pegou uma das vagas da pré-Libertadores. Falo pré-Libertadores, eu vou falar que é a primeira fase. A primeira fase é os times que vão complementar os grupos, porque tem os primeiros que vão direto à segunda fase e esses vão para a primeira fase. O Botafogo e o Bahia, que é o sétimo lugar, 60 pontos. Bahia está numa boa colocação, um time que está sendo reformulado, né? O Grupo City, essas coisas todas. Então, mano, vamos ver muita coisa. E o oitavo, São Paulo, que levou uma goleada, né? E sem sentido, com 51 pontos. E nono, né? Grêmio, que estava balançando para cair e não caiu, com 49 pontos. E décimo, outro time que estava jogando horroroso no Campeonato Brasileiro, Bragantino, Red Bull, né? O Massa Bruta, né? Fez lá o seu papel lá, né? Vamos lá. E aí vem do décimo, os 10 primeiros, até o oitavo, não mudou tanto, mas ali, Grêmio, Bragantino mudou. E aí veio o Atlético Mineiro, com a goleada do Vasco, ganhou 3 pontos, em 11º. Em 12º, incrível que pareça, Santos, que ficou no rebaixamento muito tempo, mas as últimas rodadas foi ganhando e ganhou com 47 pontos, passou muitos times, como inclusive o Vasco, né? O Vasco, ele pediu para não ir para a Sul-Americana, tá? Mas vocês vão entender. 13º, Corinthians, estava sempre entre o 10º e 14º, então caiu. E a grande decepção foi o Vasco da Gama, que já foi até o 8º lugar, ele poderia ter sido o 6º, mas o time horrível, o Diniz não soube resolver, a última rodada foi péssimo, eu tô revoltadíssimo, não tenho como saber se o Vasco vai conseguir e avançar na Copa do Brasil. Agora virou uma incógnita, uma interrogação, uma exclamação de alerta. E aí, com 45 pontos, ele já tinha se mantido na Série A numa rodada anterior, na goleada que teve de 5-1 em cima do Internacional, né? E aí o 15º, Vitória da Bahia, com seus 45 pontos também. Outro que ficou lá embaixo, brigando para não cair, conseguiu se livrar. Outro também que conseguiu se livrar também, que na penúltima rodada estava na zona de rebaixamento, o Internacional, que ganhou de 3-1 do Bragantino, né? O Abel Braga assumiu, acho que nessa rodada, e conseguiu, né? Não, nessa rodada ou na rodada anterior? Deixa eu ver. Na rodada anterior, ele tinha assumido, eu acho, perdeu de 3-0 para o São Paulo. E aí, os 4 últimos que foram rebaixados.
Ceará, que incrível que pareça, estava indo muito bem, mas vou falar uma verdade, o time do Ceará não jogava, não tinha um futebol amistoso para ficar na Série A. Ganhou o Vasco, ganhou, mas não convencendo. Time feio, muito ruim de jogo. Eu vi 2 jogos, 3 jogos dele. É doloroso. O 18º foi o Fortaleza. Incrível que pareça, eu acreditei que o Lion, né, o tricolor de aço, ele ia conseguir passar. Ele não é tricolor de aço não, né? O Lion ia se livrar desse rebaixamento. Na rodada anterior estava, infelizmente. E ele estava bem, ele estava vencendo. Eu acho que ele estava empatando com o Botafogo, mas depois desandou. O Juventude já tinha 2 ou 3 rodadas já sacramentado o rebaixamento. E o Sport lá desde o primeiro turno, praticamente. Tá aí a tabela toda do Brasileirão. E, né, essas coisas que aconteceu aí. Bem, galera, antes de terminar esse vídeo, né, primeiramente, agradeço a todos, muito obrigado. Vocês estão sempre aqui no Garage Esporte Clube. Obrigado a todos que sempre estão participando da nossa live, vendo a nossa live. A gente não pode botar o playzinho porque deu problema. Então a gente bota aquele campo virtual para vocês acompanharem, mas o mais importante essa é a mensagem. Nós fazemos o jogo, né, os jogos, para poder trocar uma ideia com vocês, bater um papo e ficar todo mundo trocando ideia. Então, ano que vem, começar os campeonatos, ver o esporte no qualquer lugar e desculpa, e acompanha a gente, manda mensagem pra gente. Inclusive eu sempre tento trocar ideia. Eu tenho uma estrutura um pouquinho melhor do que o JB, mas em breve eu vou fazer um negócio lá e para ele poder responder vocês. E espero que ano que vem todos nós do Garage Esporte Clube tenhamos 9 integrantes. Estou aí vendo, né? Porque eu e JB sozinho fica difícil. E fazer mais vídeos, né? Inclusive a mim, né? Peço desculpa a todos vocês, vou maneirar o palavrão, o grito, né? Mas o calor da emoção é muito grande. E dizer uma palavrinha aqui para todos vocês. O final tá chegando. Ainda vai ter, por causa de a gente vai fazer Copa do Brasil. O último vídeo dessa coisa, vou mandar uma mensagem para todos vocês, de final de ano, e vou desejar a todos com muita saúde, muito paz, e que continue nessa família chamada Garage Esporte Clube. De coração eu agradeço a todos e a todas, né? Tem mulheres que vê, que ano que vem eu posso fazer 1000 vezes melhor para você, porque esse canal aqui, eu quero ser um canal que seja referência para todos vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!